você vai começar a trabalhar com assim, qual que era a previsão de inflação no momento que foi feito esse determinado contrato? Qual que era o risco para aquele cliente em si? E saiba que, de acordo com a autorregulação bancária, a instituição financeira tem que fazer a formação da taxa de juros para cada cliente com base no seu perfil de risco. Então, toda instituição financeira ela tem que ter o perfil de risco do cliente dentro da instituição financeira. Só o que acontece? Os caras simplesmente eles não utilizam isso, jogam uma taxa qualquer lá e a coisa vai. Aí, Edilson, o que se faz quando a taxa média, que eu achei lá no site do Banco Central, já é abusiva, porque ela é excessivamente alta. Eu concordo que ela é excessivamente alta. Olha, nessas situações, quando você pegar, você vai ter que voltar, dar um passo atrás e trabalhar o seguinte: qual que era a inflação, qual que era o risco do cliente, qual que era o custo de captação aqui, né, em custo de oportunidade, qual que é o lucro estimado para o cliente, qual que seria o gasto indireto que ele teve com aquela operação. Cada um desses elementos nós vamos passar um a um. Vamos lá. Olha, como se define a taxa de juros? Primeiro, a taxa de juros está em função, esse F aqui, imagina que é aquele F de função da inflação, do risco, do custo de oportunidade, do lucro e dos gastos indiretos que eu vou ter. O risco é qual a chance de eu não receber. Existem 3 tipos de risco, eu detalho isso mais lá no curso de Matemática Financeira para Peritos. O risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de crédito, que é o risco de não honrar o compromisso, que foi o que você pensou. Mas o banco, ele analisa os 3 tipos de risco. Tem a inflação, que é o aumento contínuo generalizado no nível de preço, ou seja, na hora que eu vou formar minha taxa de juros, eu já faço uma projeção da taxa de inflação. Por isso que os departamentos de economia dos bancos são tão avançados. Eu tenho o custo de oportunidade, ou seja, quanto que eu estou deixando de ganhar por estar fazendo essa operação. E mais do que isso, para o banco, o custo de oportunidade dele é o custo de captação. Doutor Wesley, você lembra que o senhor perguntou sobre o custo de oportunidade agora? Não é. A condição de permanência não é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é um dos itens que está dentro da formação dos juros remuneratórios que compõem a comissão de permanência, entendeu? Então, o custo de oportunidade está aqui. Para a minha pessoa que estou emprestando dinheiro para o meu cunhado, eu vou pensar o seguinte: o quanto que eu ganharia, e o banco ele vai pensar o quanto que eu estou pagando para captar esse dinheiro do mercado. E ele tem aqui o ganho, o quanto que ele quer ter nessa operação e os custos indiretos, as despesas dessa operação. Quanto que eu vou ter de registro de contrato, quanto eu vou ter de taxa de TED, quanto que eu vou pagar para o advogado para fazer essa cobrança. Por isso, na hora que você entenda esse quesito básico aqui, ó, e é uma questão tão básica que eu acho que a gente precisava debruçar e discutir isso aqui 1 milhão de vezes. Por quê? Porque há uma relação direta entre taxa de juros e o risco da operação. A Crefisa, na hora que ela cobra 22% ao mês, ela empresta para negativado, cara. Ela empresta para negativado. Se ela empresta para negativado, você entende que a chance desse cara não pagar é gigantesca, afinal ele já está negativado, ele não está nem aí por estar negativado. O risco desse cara não pagar é altíssimo. Se o risco desse cara não pagar é altíssimo, consequentemente eu preciso de uma taxa de juros mais alta. Acreditas, que é outra empresa também focada em empréstimo, só que ela exige o imóvel ou o veículo como garantia. A taxa de juros dela já é 0,99% ao mês. Olha a diferença. Por quê? Porque ela está pegando o seu veículo em alienação fiduciária. O empréstimo consignado ele tem uma taxa menor do que o empréstimo pessoal. Por quê? Porque o desconto é em folha. É descontado antes do dinheiro entrar na sua mão, ou seja, o risco de inadimplência é menor. O crédito não consignado tem uma taxa maior, mesmo quando você faz com a mesma instituição financeira, simplesmente por estar fazendo um desconto na conta ou por você ter que pagar um boleto. Quando se tem uma alienação fiduciária, a taxa de juros tende a ser menor. Inclusive, nós temos trabalhado essa questão naqueles contratos de home equity, entendeu? Que a taxa de juros tende a ser menor, o risco tende a ser menor, consequentemente, a taxa de juros tinha que ser menor. Quando tem garantia real, a garantia real é menos efetiva do que a alienação fiduciária em si. Então, a taxa de juros no contrato com garantia real vai ser maior do que quando tiver alienação fiduciária e uma garantia real. E a garantia fidejussória é o fial, o fial, a fiança, ou o aval, a fiança ou a caução, ou seja, são os instrumentos, né, que você vai lá, vai negativar a pessoa e tudo mais. Mas entenda que a Crefisa, na hora que ela empresta para negativada, ela já sabe, a chance desse cara não pagar é gigantesca. Ela já sabe que esses instrumentos de negativação não funcionam. Por quê? Porque esse cara está continuando pegando dinheiro no mercado financeiro. E é importante que você entenda que não tem limite na taxa de juros, tá? Não existe um limite para a taxa de juros. E aí eu vejo gente até hoje sonhando com o artigo 192, inciso 4 da Constituição Federal. Eu sei que vocês sonham com esse artigo todo dia, mas simplesmente o artigo, em 92, gente, o STF decidiu que não tinha aplicação automática, precisava de lei complementar, e em 2000, esse artigo simplesmente foi revogado.
Então, não existe mais aquele limite de 2%, não tem nada disso. Simplesmente tem advogado até hoje entrando com essa discussão, mas não existe isso, inclusive usando sistemas automatizados por aí que joga o cliente nessa situação. Então, não existe, porque eu tenho uma súmula 596 falando que o artigo 1º da lei da usura não serve para as instituições financeiras. Eu tenho a lei 4595 de 64, que fala que, no inciso 9, que o Conselho Monetário Nacional que deveria limitar a taxa de juros, se ele não fez isso, não existe. Eu tenho a MP 21, a MP 1820 de 99, depois virou a 2172, que tira as instituições financeiras do artigo 1º da lei da usura, ou seja, que era o que limitava a taxa de juros, mas, apesar de não existir um limite objetivo da taxa de juros, é preciso respeitar a razoabilidade. As taxas de juros cobradas dos clientes dos bancos, eles precisam estar próximas à taxa média de mercado. E essa taxa de média de mercado é calculada e divulgada pelo Banco Central. Você está próximo. Não tem aquele negócio de 1,5 vezes 200%, 300%, não. A abusividade, isso é um tema repetitivo, cara. A abusividade precisa ser comprovada em cada caso. Cada caso você vai precisar comprovar a abusividade. Eu comprovei naquele, agora vai ter que comprovar de novo, porque isso é matéria de fato. Consequentemente, isso tem que ser feito a cada situação. Questões práticas para a identificação da taxa de juros remuneratórios abusivos. Primeira coisa, você precisa comparar a taxa efetivamente cobrada com a taxa média de juros para o mesmo tipo de operação divulgada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Aí eu tenho um monte de vídeos ensinando isso, e todos os casos práticos eu entro lá e explico para você. E como que faz o cálculo da sobretaxa? Muito simples, vou usar aqui um exemplo bem tranquilo. Olha, a taxa de juros cobrada no contrato foi 2,2887. Edilson, como calcular a taxa efetivamente cobrada? Daqui a pouco eu mostro para você. Então, a taxa efetivamente cobrada no contrato foi 2,287 ao mês. E a taxa média de juros do Banco Central estava 1,53% ao mês. Logo, para eu calcular a sobretaxa, você vai ter que fazer uma tabelinha dessa para colocar no seu parecer, ou você vai ter que fazer uma tabelinha dessa para colocar no seu laudo. Quanto que foi cobrada? Quanto que era a taxa média de juros? Qual que foi a sobretaxa cobrada? É só você dividir um pelo outro. Edilson, mas aí eu não vou estar achando o excesso em relação à taxa. Mas é porque é desse jeito que o STJ, quando a ministra Nancy Andrighi foi fazer o seu voto, foi desse jeito que ela fez, ou seja, é mais fácil para você explicar para o juiz desse jeito do que você ir lá e tirar um e falar que é 49% acima da taxa média. Não, é assim que ele entende. Se é assim que ele entende, você vai apresentar na linguagem que ele entenda, tá? Aprenda isso, você faz o trabalho do modo que a pessoa de lá vai entender. Então é assim que você faz o cálculo da sobretaxa. Edilson, e como que eu identifico se está abusivo ou não? Quem vai decidir se está abusivo é o juiz, não é você. Eu acabei de falar para você que a abusividade precisa ser comprovada em cada caso. Em cada caso precisa ser comprovada. Por quê? Porque às vezes uma taxa de juros que é abusiva para uma determinada situação, ela não é abusiva para outra situação. Às vezes 49%, eu vou falar para você que a maior parte dos estados está entre 30%, 40%, 50%, como para ser considerada abusiva, eu vou falar para você que uma taxa de 149%, ela simplesmente mostra, olha, o banco está cobrando muito mais, 1,5 vezes acima da taxa média do Banco Central, consequentemente, há um grande indício de abusividade. Edilson, mas e aí? Quem vai decidir se foi abusivo ou não vai ser o juiz. O seu papel como advogado é mostrar para ele essa excessividade, essa onerosidade excessiva do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, e mais do que isso, você mostrar, provar. Aí, ó, taxa efetivamente cobrada, eu tenho que apresentar como que eu calculei essa taxa efetivamente cobrada. Taxa média de juros, eu tenho que mostrar onde eu peguei essa taxa aqui e trazer lá o documento, a prova documental de que a taxa era essa. E a sobretaxa cobrada é só dividir um pelo outro, você vai achar esse valor também. Edilson, como que faz o cálculo da taxa efetivamente cobrada? Como que faz esse cálculo da taxa efetivamente cobrada? Cara, existem diversas formas de capitalização de juros, o que os bancos normalmente usam, capitalização mensal ou capitalização diária. Para que você descubra qual foi a taxa efetivamente cobrada, você vai fazer uma tabela com todas as datas de vencimento e todos os valores das parcelas, inclusive a parcela inicial, que é o valor do empréstimo. Então, a pessoa fez um empréstimo na data de 1º de março de 2010.
Então, ela recebeu ali um valor de R$200 mil. Então, você vai colocar lá 1º de março de 2010, menos R$200 mil, que é a ótica do banco, né? Saiu do caixa dele R$200 mil. E aí a pessoa vem pagando 90 parcelas um determinado valor, você vai trazendo cada dia que a parcela venceu e o valor que a parcela era. Vai trazer todas as parcelas e lá embaixo você vai usar a fórmula XTIR. Edilson, você vai ensinar agora? Não, eu já fiz diversas aulas com XTIR com vocês, é só você pegar e colocar lá no Excel igual XTIR, e aí vai sair o quê? A taxa interna de retorno modificada. Edilson, como assim a taxa interna de retorno modificada? Não é a taxa efetiva de juros cobrada? Não é a taxa de juros efetiva cobrada. Por quê? Porque a taxa que sai lá no Excel, a taxa que o Excel calcula automaticamente para você é a taxa interna de retorno, porque você está usando a fórmula XTIR, taxa interna de retorno de acordo com cada uma das datas. Se você quer saber qual que é a taxa de juros efetiva, você vai pegar essa taxa que saiu na base 365 dias e vai calcular ela na base 360 dias. Aí você vai achar a taxa anual que está sendo cobrada por aquele contrato. Lembrando que nos contratos bancários ainda se utiliza aquela mesma regra que você aprendeu lá na matemática financeira. Edilson, quer dizer que todos os meses tem 30 dias e o ano tem 360 dias? Não, isso é coisa do passado. Quer dizer que as taxas são apresentadas com base em 30 dias e 360 dias no ano. Mas eles vão cobrar por 365 ou 366 dias, de acordo com a tabela price periódica ou não periódica. Na comunidade perícia bancária, nós temos aula ensinando a fazer a tabela price não periódica, a tabela price redoma no curso de matemática financeira para peritos. Temos todas essas aulas também. O objetivo aqui para você é concatenar todas essas ideias, tá? Não retomar todas as questões. Então, para calcular a taxa de juros efetivamente cobrada, você vai utilizar a fórmula XTIR do seu Excel e vai ajustar ela para o período de 360 dias, porque a fórmula XTIR sai com base 365 dias. Edilson, como que faz para eu identificar a capitalização diária de juros, que é outro tema de abusividade? Por quê? Porque o STJ já se debruçou sobre o tema, porque os bancos, a partir de 2016, 2015, os bancos começaram a cobrar a capitalização diária dentro da tabela price não periódica. E de lá para cá, eles saíram da tabela price não periódica data a data e foram para a tabela price não periódica redoma. Isso tudo, questões que são ensinadas aí nas nossas aulas. E aí, como que faz para identificar a capitalização diária de juros? Edilson, eu que não entendo essa questão. Como que faz para identificar a capitalização diária de juros? Olha só, a capitalização normalmente ela é mensal ou diária. O Excel faz na forma mensal. Então, aquela fórmula do Excel igual ao PGTO, que é o que calcula a prestação, ou a fórmula igual taxa, ela vai calcular a taxa de juros, ela vai calcular a taxa de juros, a juros compostos, com base em 30 dias. Se você foi lá, pegou os mesmos dados do contrato, a mesma taxa de juros que estava no contrato, o mesmo valor que foi emprestado e o mesmo prazo, e calculou a prestação, consequentemente, você vai ter calculado com base em 30 dias. Edilson, mas o valor que está no contrato é diferente do valor que eu calculei. Então, significa que o banco cobrou na capitalização diária. E aí, colega advogado, você vai precisar de um assistente técnico para fazer o cálculo, para comprovar essa cobrança da capitalização diária. Não tem como você fugir disso aqui, tá? Então, a história para identificar a abusividade pela aplicação da capitalização diária de juros faz o cálculo na planilha eletrônica no Excel. Se não bateu, é porque houve capitalização se não bateu, é porque não houve capitalização mensal, já que no Excel ele vai calcular com capitalização mensal. Edilson, o que eu posso fazer quando a taxa média de juros já está alta? Essa é uma pergunta que o pessoal me pergunta sempre, né? O pessoal sempre coloca. Edilson, o que a gente faz quando a própria taxa média já está alta para o perfil do cliente? É muito simples, cara. Se você entendeu que a taxa de juros ela está em função da inflação, do risco, do custo de oportunidade, do lucro, dos gastos indiretos do agente financeiro, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar nessa situação. Peraí, qual que era a previsão de inflação no momento que foi feito esse determinado contrato? Qual que era o risco para aquele cliente assim? E saiba que, de acordo com a autorregulação bancária, a instituição financeira tem que fazer a formação da taxa de juros para cada cliente com base no seu perfil de risco. Então, toda instituição financeira ela tem que ter o perfil de risco do cliente dentro da instituição financeira. Só o que acontece? Os caras simplesmente, eles não utilizam isso. Jogam uma taxa qualquer lá e a coisa vai. Aí,
Edilson, o que se faz quando a taxa média, que eu achei lá no site do Banco Central, já é abusiva, porque ela é excessivamente alta. Eu concordo que ela é excessivamente alta. Olha, nessas situações, quando você pegar, você vai ter que voltar, dar um passo atrás e trabalhar o seguinte: qual que era a inflação, qual que era o risco do cliente, qual que era o custo de captação aqui, né, em custo de oportunidade, qual que é o lucro estimado para o cliente, qual que seria o gasto indireto que ele teve com aquela operação. Ah, não, isso é uma operação de capital de giro, ele não teve nenhum custo indireto, teve nenhum gasto indireto, basicamente folha de papel ali, mas o resto já estava tudo pronto. Ah, o custo de oportunidade dele é a taxa Selic, né? Você sabe, a taxa CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O risco dessa operação, o mapa de risco do cliente era mínimo e o banco deveria comprovar isso. A inflação também para o período era ridícula, simplesmente o nível de inflação. Ah, agora você vai conseguir comprovar e você vai fazer os cálculos para comprovar essa abusividade dentro do caso específico para o seu cliente. Mas agora, porque existem situações que você vai se comparar com a taxa média de mercado, mas quando a taxa média de mercado estiver alta, ou quando a taxa que tiver sido pactuada estiver abaixo da taxa média, aí cabe fazer essa análise. Edilson, mas, na hora que eu for fazer essa análise, quem tem que provar essas coisas não é o banco? Exatamente isso. Por isso que não tem muito trabalho para o assistente técnico extrajudicial quando eu tenho essa situação. Por quê? Porque vai caber ao advogado. Agora, advogado, presta atenção no que eu vou explicar para você. Agora sim, é o advogado que vai lá trazer essa questão. Olha, juiz, você sabe que não dá para você simplesmente deixar o juiz julgar do jeito que ele quer, né? Aí, o que você vai fazer? Olha, juiz, eu preciso eu sei que a taxa de juros, em qualquer livro de matemática financeira, ele mostra que a taxa de juros está em função da inflação, do risco, do custo de oportunidade, do lucro, dos gastos indiretos. É a partir daí que se forma a taxa de juros. A inflação, eu tenho lá no site do Banco Central. Se eu conseguir pesquisar no site do Banco Central, eu consigo achar a inflação do período que o contrato foi feito. O risco da operação, eu não sei. Por que eu não sei? Porque o banco que tem essa responsabilidade com base na autorregulação bancária. É ele que tem a responsabilidade de mostrar o mapa de risco do cliente para saber o risco daquela operação financeira. Então, o banco tem que comprovar. O custo de oportunidade, eu consigo achar via CDI, mas não sou eu o responsável por provar isso, é o banco que é o responsável por provar isso. Então, o advogado aqui, presta atenção, advogado, agora entrou o seu trabalho. Então, se você pegou um determinado contrato em que a taxa média de juros, a taxa do contrato está abaixo da taxa média ou muito próximo da taxa média, você não vai entrar com revisional baseado na taxa média. Por quê? Você não vai conseguir encontrar abusividade. Aí, qual que é o caminho? O caminho agora é o próprio advogado faz a notificação para o banco. Eu não tenho que ensinar isso, quem tem que ensinar isso é o doutor Médico, que ensina para os advogados. Mas como eu sou aluno dele, eu vou dar algumas breves pinceladas sobre o assunto. O que você vai fazer? Você vai fazer uma notificação para o próprio banco, ou via consumidor.gov, ou via ouvidoria do banco, ou até mesmo via ouvidoria do Banco Central, solicitando, você vai enviar uma notificação para o banco para que ele solicite como que ele achou aquela taxa. Então, na sua notificação, você vem falando, olha, para calcular a taxa de juros para cada cliente, tem que usar isso aqui. Eu quero que você me apresente os critérios objetivos que você utilizou para chegar a essa taxa de juros. Sabe qual vai ser a resposta dele? Nada. Ele não vai responder, mas você cumpriu o seu papel, que era de fazer a notificação e comprovar isso no processo. Não fez a notificação, agora você vai entrar com o processo e dentro do processo você vai informar o seguinte, olha, essa taxa de juros está excessivamente alta para o perfil do cliente, não existe justificativa para que essa taxa esteja desse determinado valor e eu quero que o banco apresente aí o mapa de risco do cliente, qual foi o custo de oportunidade, como que ele chegou nessa determinada taxa, mas aí passa a ser obrigação do banco de fazer isso. Alguns advogados diferenciados, alguns advogados que estão efetivamente trabalhando nesse segmento, eles estão entrando com ação probatória autônoma para obter essas informações, porque a ação probatória autônoma não tem risco de sucumbência, não tem problema nenhum. E se o banco apresentar, ele pode pegar aquela prova e juntar num outro processo. Se o banco não apresentar, consequentemente, ele pega aquela questão e junta no outro processo da mesma forma. Então, tem muitos advogados entrando com ação probatória autônoma. Dica que eu posso dar para vocês, estuda lá no curso do Dr. Romero, porque lá tem bastante coisa sobre direito bancário. O meu foco é ensinar administradores, contadores e economistas como fazer a perícia bancária. Dúvidas? Vamos lá? Dúvidas? Vamos começar com as dúvidas. Eu vou voltar respondendo as dúvidas desde lá do início, tá? E você pode colocar as suas dúvidas aqui, que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Lembrando que agora
Quero pedir para você seguir o perfil @edilson_guiás, @bicapa. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar também lá na nossa comunidade Perícia Bancária, que lá tem uma galera boa para fazer isso.